Então, eu queria ver com o Gustavo. Gustavo, quando um clube compra um jogador, faz um baita investimento, você tem uma análise objetiva de relação custo-benefício, o retorno que pode dar, ou se pensa especificamente na vitória sem as implicações adicionais aí? A princípio, a situação é imediata. É uma situação de se pensar numa posição, por exemplo, que se falta dentro da equipe, suprir a necessidade daquela posição e fazer com que o time volte a ganhar. Mas a situação inversa, que deveria ser a mais valorizada e que alguns clubes a gente sabe que valoriza, é formação de atletas. Se ele consegue formar esses atletas na base, ele não precisa comprar um time inteiro de 11 jogadores. Quem que é o time que trabalha bem isso? Que trabalha a base? São muitos times do Brasil que têm. O São Paulo tem uma base muito boa, o Atlético Paranaense tem uma base muito boa, o Bahia e o Vitória tem bases, o Vitória acho que mais, o Vitória é mais do que o Bahia. O Atlético Mineiro, a gente sabe que tem base, o Cruzeiro sabe que tem base. Então, quer dizer, times que conseguem montar, no Sul, Grêmio e Internacional também, são times que conseguem formar nas suas escolas, nas suas academias de base, atletas para esse tipo de reposição. Então, ele vai ter um investimento constante na educação e na formação desse atleta para colocá-lo para jogar. Assim, às vezes vai haver uma necessidade de um atleta específico para uma posição específica. Então, aí sim ele investiria numa situação. Mas o que acontece se ele tem esta formação? Ele consegue negociar esses jogadores que ele mesmo forma. Então, com isso, ele consegue equilibrar a conta. Você pega o barato, a hora que fica maduro, vende ele repõe aqui. Ele negocia, vender é um termo meio difícil para a gente aceitar, mas ele negocia esse contrato desse atleta e para, às vezes, repor, para, às vezes, cobrir um gasto que teve na base, mas que está produzindo sempre elementos. O próprio Fluminense foi sempre um exemplo de formação, né? Xerém sempre foi muito falado de formação, só que ele optou por um modelo de gestão diferente, com a Unimed, contratação de grandes jogadores, com potencial mediático muito alto em detrimento da base. Agora está voltando, tem o Gerson, tem o Kennedy, tem vários meninos que já estão inclusive na mira de Barcelona, de Manchester, de Chelsea, que estão subindo do time de cima por necessidade. Porque perderam o parceiro e agora estão mudando, vamos dizer, a maneira de gerir, né? Vamos a outra pergunta enviada através do portal brasileiras.org, selecionada pela jornalista Sara Kins. A gente tem uma pergunta do Zilauber Guimarães, de Juazeiro do Norte, Ceará. Ele quer saber a respeito da reforma no futebol brasileiro. Por onde começar? Se pelo calendário do futebol, pelas condições trabalhistas dos atletas, pelos direitos de transmissão das TVs, pelo apoio à formação de atletas na base. Bom, o Pedro, de alguma maneira, já respondeu isso lá atrás. Agora, eu queria saber uma coisa, Pedro. Eu lembro meus velhos tempos de repórter econômico aí dos anos 70. Quando começa a TV a cabo, a gente tinha aquela ideia de o Brasil, o Santos vai poder, que era, na ocasião, o time brasileiro mais internacional, né? Ele vai poder jogar no mundo inteiro sem sair da Vila Belmiro. Essa questão da venda de direitos internacionais dos campeonatos brasileiros, hoje é uma fonte de renda ou não existe perto do campeonato espanhol, do campeonato italiano? Não, é insignificante. A venda dos direitos internacionais do futebol brasileiro é insignificante. Os clubes brasileiros não são vistos lá fora. Nós hoje somos vítimas de uma globalização de mão única. A camisa infantil de futebol mais vendida no Brasil é do Barcelona. Uma em cada 3 camisas de clubes vendidas no Brasil é de um clube estrangeiro. E nós, brasileiros, não temos condições de desenvolver o nosso mercado lá fora. Quem não é visto, não é lembrado. Agora, por que é que nós não vendemos direitos internacionais? Simplesmente porque não competimos no mundo globalizado. Nós somos obrigados a sustentar a Conmebol, competindo na Sul-Americana e na Libertadores em mercados que nós temos muito pouco a desenvolver. Nós temos pouco mercado na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Argentina. O PIB da Argentina era menor do que o faturamento anual da Petrobras. Então não tem mercado para nós lá. Nós precisamos nos libertar da Libertadores e pensar num calendário que tem uma competição do Canadá ao Chile, como é a Champions League, com 52 países. Por que não uma competição que nos permita desenvolver o mercado norte-americano, que é maior do que a Europa? Os Estados Unidos sozinho tem um PIB maior do que a Europa toda junta. A Liga de Futebol Americano fatura 5 vezes mais do que a FIFA. E nós não conseguimos ainda encontrar um caminho para desenvolver o nosso mercado, o mercado do futebol,
nos Estados Unidos, que poderia representar um grande salto de receitas e uma forma da gente se contrapor a essa hegemonia da Europa. Quem sabe essa investigação americana sirva para unir as Américas e questionar essa hegemonia que concentra cada vez mais a atenção do mundo na Europa. Nós temos um caminho longo, mas podemos começar a percorrê-lo. Fernando queria falar um pouco sobre isso? O Leonardo, que foi diretor do Paris Saint-Germain, nessa transição do Paris, foi técnico do Milan, ele tem uma posição muito interessante em relação a isso. Ele cobra da CBF justamente isso, que se tem uma outra visão, que crie mecanismos para que os clubes brasileiros possam ser trabalhados de uma forma diferente, para captar recursos, para abrir mercados, porque hoje se preocupa só com o futebol brasileiro, os pontos corridos, vender a transmissão do Campeonato Brasileiro para os clubes e não dá uma nova visão, não abre novos mercados para o futebol brasileiro. Então teria que ter alguém que vivesse 24 horas por dia e se interessasse em fazer simplesmente isso, criar novas áreas de atuação no futebol brasileiro, porque realmente, tu vai jogar uma Libertadores, e isso o presidente do Atlético falou, o campeonato estadual dá mais retorno do que uma Libertadores, a não ser que tu sendo campeão, óbvio, tu vai para o Mundial, mas em termos econômicos, a Libertadores, no formato que para os clubes brasileiros, não agrega tanta coisa a não ser o título da Libertadores. Vamos para o segundo intervalo e Brasilianas.org volta já.